Nós vamos continuar com o nosso estudo do livro de Crônicas. Amém? E hoje vamos ao capítulo 15 e 16. Crônicas 15. Nós aqui encontramos uma situação em que Azarias, o profeta, filho de Obed, vai ter com o rei Asa para encorajá-lo e também encorajar o povo de Judá e de Benjamim. Aleluia! Para que se firmasse e estivesse sempre na presença de Deus. No verso 2 diz assim: E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Amém. Azarias vai com estas palavras de encorajamento primeiro para o povo de Israel. E ele diz para eles: o Senhor está convosco. Aleluia. O Senhor está convosco. Mas é um momento que Israel estava passando por dificuldades. Israel estava passando por apertos. Ou Judá, vamos dizer melhor, Judá estava passando por apertos. Porque havia muita confusão naquele momento. Aleluia. Mas Azarias diz que Deus está conosco, está convosco. Aleluia. E diz ainda aqui, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Aleluia. Amém. Deus está convosco enquanto vocês estiverem com Deus. É preciso percebermos isto aqui. Deus será conosco enquanto nós estivermos com Ele. Muitas vezes as pessoas reivindicam, começam a exigir: mas porque Deus não fez isto, porque Deus não faz aquilo, porque Deus não vê isto, Deus não vê aquilo. E não estão preocupadas em saber se elas estão com Deus. Aleluia. A primeira coisa é que nós temos que estar com Deus, para que Deus esteja conosco. Amém. Aqui está. Deus está convosco enquanto vós estáis com Ele. Aleluia. São palavras para encorajar, para levantar e para fazer com que o povo de fato se firmasse e o rei Asa também pudesse ter mais força para aquilo que estava fazendo. Veja só. Porém, se o deixardes, vos deixará. Aleluia. Se vocês deixarem a Deus, Deus vos deixará. Nós vimos isto com Saul. Saul deixou Deus e Deus o deixou. Deus o abandonou. Amém. Quando Saul deixou de ouvir a voz de Deus, deixou de obedecer a voz de Deus, Deus o abandonou. Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto que mesmo quando nós estávamos no pecado, Deus nos amou tanto que se aproximou de nós. Ele disse: olha, meu filho, venha para aqui. Aleluia. Ele fez tudo isto para que nós nos aproximássemos dele. Então é importante nós nos mantermos com Deus. Amém. Porque se o deixarmos, Ele nos deixará. Certamente Deus nos deixará. A iniciativa foi dele de nos chamar para Ele. Agora, se nós o abandonarmos, Ele vai nos abandonar também. É como quem diz: você não sabe o que quer. Aleluia. Porque eu te estendo a mão e você rejeita. E Ele encolhe. Aleluia. E Israel esteve por muitos dias sem verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Amém. Esta era a realidade pela qual Israel havia passado. Porque de fato os sacerdotes se esqueceram da lei, deixaram de ensinar a lei e nem sabiam onde estava a lei. Muitas vezes se descobria a lei quando fossem reabilitar o templo. É quando descobriam o livro da lei, os rolos, e levavam para o rei se aperceber do que estava escrito lá. Por quê? Porque todos os homens tinham desleixado
Todos os homens tinham se esquecido da lei do Senhor. Todos os homens não se preocupavam mais com Deus. Esta é também a nossa realidade. Porque muitas pessoas até abrem a Bíblia, mas abrem a Bíblia onde lhes convém somente. Só se prega onde convém ao pastor. Se convém pregar sobre dízimos, vai pregar dízimos todos os dias, porque lhe convém o dízimo. Aleluia. Hoje também estamos numa mesma situação, em que a palavra de Deus não é pregada, a palavra de Deus não é ensinada. As pessoas não conhecem Deus. Gritamos mais nos púlpitos do que ensinar a palavra de Deus. Aleluia. E o resultado? O povo fica sem lei, o povo fica sem o verdadeiro Deus, o povo fica sem ensinadores. Israel passou por essa situação. Mas, apesar de não ter quem ensinasse a lei, apesar de não ter os sacerdotes para conduzirem o povo, diz no verso 4, mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Aleluia. Amém. Porque havia um concerto entre Deus e Abraão, um concerto entre Deus e Isaac, entre Deus e Jacó. Aleluia. Um concerto de Deus com os pais, que fazia com que Deus ainda pudesse escutar a sua oração quando eles estivessem angustiados e buscassem a sua face. A Bíblia diz que o achavam. Aleluia. Então é importante nós estarmos com Deus. É importante nós percebermos quão grande é o amor de Deus. Porque às vezes nós salteamos, nós ficamos no muro. Aleluia. Nós não nos dedicamos, mas Deus continua nos amando. Aleluia. Continua nos amando. Ele diz, eu te amo. Vem a mim. E quando você levanta-se e vai a Ele, Ele te recebe. Amém. Às vezes, apesar dos erros que a gente cometeu, fazemos muitas coisas más. Amém. Mas Deus ainda se levanta a nosso favor quando nós clamamos a Ele humildemente em angústia. Amém. Então Deus também ia fazendo isto com Israel. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muita perturbação sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Aleluia! Sabemos que as cidades daquele momento eram protegidas por muros. Então, eles estando dentro do muro da cidade, o que acontecia é que os inimigos cercavam de fora. Ninguém saía, ninguém entrava. Até que a comida e a água acabassem lá dentro da cidade e decidissem abrir por si mesmos as portas. Aleluia! Porque quando não houvesse mantimento, como viver? Teriam que abrir as portas. Cidade contra cidade se despedaçavam. Homem contra homem se despedaçavam. Era um tempo de muita violência. Mas Deus diz, eu estarei convosco se vocês estiverem comigo. Aleluia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém. Talvez até podemos olhar para o nosso tempo. Estamos no meio de tempestades, estamos no meio de dificuldades. Nós dizemos, olha, eu já não sei mais o que vai acontecer. Ficamos desesperados. Aleluia. Quando nós chegamos ao ponto de dizer, o que é que vale mais viver? Viver e morrer, você coloca isso na balança e diz que é a mesma coisa. Por causa do desespero. Mas Deus diz que, esforçai-vos. Amém. Não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. O mundo às vezes também nos sufoca. O mundo às vezes se apresenta violento a nós. Algumas vezes nós dizemos, olha, mas por que mais viver? Por que continuar nesses desafios?
Mas Deus disse: esforçai-vos. Aleluia. Porque a nossa obra tem recompensa. Amém. Deus recompensa a obra daqueles que continuam adorando, continuam se aproximando dele, continuam buscando estar com ele. Amém. Por mais que tudo se mude, por mais que os rios, em vez de saírem da nascente para a foz, mas o rio corra da foz para a nascente, não tem problema. Mesmo que isso aconteça, nós temos que confiar no nosso Deus. Amém. Muitas batalhas nós perdemos porque logo a primeira que houver alguma dificuldade, nós desistimos. Ou nós murmuramos. Nós começamos a nos queixarmos. Fazemos exatamente aquilo que Israel fez quando saiu do Egito. Logo a primeira dificuldade de falta de água: oh Moisés, você nos tirou do Egito para nos matar de sede aqui no deserto, não sei quantos. Aleluia. Você com esse teu Deus. Nós muitas vezes agimos assim. A primeira dificuldade logo lançamos contra Deus. Lançamos contra os homens de Deus. Aleluia. Quando devíamos permanecer em fé. Porque a nossa obra tem recompensa. A nossa fé tem recompensa. Se nós continuarmos firmes, Deus nos recompensará. Amém. Deus é fiel. Deus é poderoso. Amém. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Aleluia. Isto é o que fez o rei Asa. Quando recebeu esta mensagem de encorajamento: Deus é convosco se vós estiverem com ele. Ele se levantou e disse: agora eu tenho que permanecer com o Senhor. Então o que devo fazer? Limpeza. Aleluia. Limpar as cidades, limpar as terras onde está o meu povo. Tem que ser limpas da idolatria, limpas dos altares satânicos. Amém. Nós precisamos também de fazer isto. Limpar as nossas vidas, limpar os nossos corações, limparmos das nossas maldades. Aleluia. Limparmos-nos das nossas maldades. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe sozinho, pensa sozinho, você sabe o que faz. Às vezes somos tão maus, tão maus, tão maus. E talvez os da nossa casa vivem como galinhas na capoeira. Que nós fechamos a porta, abrimos quando quisermos abrir para as galinhas passearem, depois voltam e nós fechamos a porta. Acabou. Mas nós temos que analisar como é que nós somos. Aleluia. O que é que nós estamos a fazer? Será que isso agrada a Deus? Será que é dessa maneira que eu tenho comunhão com Deus? Porque a Bíblia diz em Isaías 59, 1, 2, que as vossas obras fazem divisão entre mim e vós. Mas nós ouvimos aqui, o profeta foi a Asa e disse: Deus é convosco, se vós estiverdes com ele. É possível alguém não estar com Deus. É possível. É possível você ser batizado, é possível você ter posição na igreja, é possível você fazer tudo isso e não estar com Deus. Inclusive pensar que está a servir a Deus quando você está a servir somente para se agradar a si mesmo. É possível. Amém. Então isso requer uma análise e varredura dos nossos corações, varredura nas nossas vidas, para sabermos se estamos a agir corretamente diante de Deus. Estamos a fazer coisas que agradam a Deus. Estamos a obedecer a palavra de Deus. Amém. E ajuntou a todo Judá e Benjamim
e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Amém. Aleluia. Há uma coisa interessante aqui. Aqui tem uma palavra que diz estrangeiros. Estrangeiros está a chamar Efraim, Manassés, Simeão de estrangeiros. Sabemos que esses aí são filhos de Jacó também. Amém. Mas estamos a falar de um tempo em que o reino do sul, Judá, estava dividido com o reino do norte. Então tínhamos Judá como um reino e tínhamos Israel, que era o reino do norte, separado. Amém. Então todos aqueles que vinham do reino do norte, de Israel, eram considerados estrangeiros no reino do sul. Amém. Esta é a razão. Não são estrangeiros porque fossem gentios, fossem pessoas que não conhecessem a Deus, não fossem filhos de Jacó. Não, eram estrangeiros simplesmente porque havia essa separação das duas, da nação israelita em duas. Amém. Então chamam de estrangeiros. Ok, passamos esse aspecto. Vamos para aquilo que se pretende dizer aqui. Diz que grande número dos que estavam no Israel do norte, ou seja, no reino do norte, portanto Israel, vinham para o sul, vinham para Judá. Por quê? Porque viam que o Senhor era com o rei Asa. Aleluia! Viam que o Senhor era com o rei Asa. Então vinham as pessoas do norte para o sul. Isto o que é que nos quer ensinar? Meus irmãos, nós muitas vezes pensamos que evangelizar é somente falar. Não. A nossa vida fala mais do que as nossas palavras. Amém. Esses povos viram nos seus irmãos aquilo que estava a acontecer. Viram a vida deles e viram que Deus estava com eles. E eles se aproximaram dos seus irmãos. Amém. Se a nossa vida for correta, se nós andarmos por bons caminhos, se o testemunho dos nossos vizinhos for bom para conosco, porque é importante isto. Aleluia. A Bíblia diz que um homem de Deus tem que ter uma boa reputação dos que estão fora. Amém. A boa reputação não é só daqueles que estão dentro da igreja, dos nossos vizinhos, daqueles que estão no mundo, daqueles bêbados, não sei o quê. Esses também têm que falar bem de nós. Aleluia. Tem que falar bem de nós. Se não falarem bem de nós, estamos mal. Amém. Por isso que é importante que nós tenhamos uma vida que corresponda à palavra de Deus, humildade, sinceridade e abertura. Porque às vezes somos fechados. Somos fechados. Na sua casa só tem caminho de entrada e de saída. Onde se vê, agora saiu. Voltou, saiu. Voltou, saiu. Voltou, saiu. Aleluia. Amém. Ninguém entra, ninguém te visita, ninguém fala consigo. Você só entra, sai sozinho. Entra, sai sozinho. Que marca do seu sapato é que fica em casa. Aleluia. De entrar e sair. Não há outra pessoa que entra e sai, nada. Amém. Por quê? Porque as pessoas até têm medo de nós. Percebam isto. As pessoas têm medo de nós. Então, quando têm medo de nós, não se aproximam. Ficam de longe. Fechamos a porta ao evangelho para muita gente. Aleluia. Sem perceber, fazemos esse trabalho negativo. Nós vimos aqui os filhos de Israel, os de Judá, o que estava acontecendo com eles. O Senhor era com eles. Eles estavam vivendo próximos do Senhor e o Senhor era com eles. E os outros viram, aleluia, e se aproximaram. Amém. Então eu estou a dizer que podemos evangelizar muito bem, sem palavras. Aleluia. Podemos evangelizar com as nossas ações. Porque as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Amém?
Aquilo que nós fazemos fala muito mais alto do que as nossas palavras. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus dos seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Amém. Judá entrou num concerto e disse: nós vamos buscar o Senhor, Deus dos nossos pais. Aleluia. Nós hoje, o nosso grande erro é que, em vez de buscar o Deus que fez os nossos pais, Deus que fez os nossos avós, nós buscamos os nossos avós e buscamos os nossos pais, buscamos os nossos defuntos. Porque sabemos que Ele não era Deus dos nossos pais, mas Ele é Deus que fez os nossos pais. Amém. Então nós podemos pelo menos buscar o Deus que fez os nossos pais, que fez os nossos avós, e não buscar os nossos avós, não buscar os nossos pais, que não são absolutamente nada. Amém. Os filhos de Israel buscaram o Deus dos seus pais. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até maior, e desde o homem até mulheres. Aleluia. Foi uma decisão que o povo tomou. Vamos buscar a Deus dos nossos pais. Aquele que não buscasse a Deus dos seus pais devia ser morto. Amém. Porque é preciso perceber também esta decisão coletiva. Israel, nunca eles foram soltos. Mesmo agora, os israelitas são muito unidos. Os israelitas são muito unidos. Só desta guerra que existe agora, do Hamas e Irã, não sei o que, quando tenta atacar, não sei quantos, o que acontece é que os israelitas que até estão fora de Israel, estão em outros países, em outros continentes, viajam para ir lutar pelo seu país. Aleluia. São de uma unidade extremamente grande. As pessoas estão em conforto nos Estados Unidos, no Brasil, não sei o que, estão vivendo vida de conforto, mas deixam isso e vão para Israel para ir pegar arma, para lutar, para defender o seu país. Aleluia. Não precisa de chamamento, é uma questão voluntária. Por quê? Porque o meu país está em causa. Nacionalismo. Aleluia. Ali é onde nós vemos o verdadeiro nacionalismo. Aquele povo é assim. E eles decidiram: aquele que não buscar a Deus, que morra. Aleluia. Porque este é Deus deles. Aleluia. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Aleluia. Buscaram ao Senhor. Aqui diz que primeiro ficaram alegres. Está vendo que é um juramento que diz que se você não buscar Deus vai morrer. Eles ficaram alegres. Aleluia. E buscaram o Senhor de coração. E acharam o Senhor. E tiveram paz. Aquelas guerras estavam acontecendo, pararam. Por quê? Porque buscaram o Senhor. Buscaram o seu Deus. Às vezes nós nos esquecemos de buscar este Deus. A ciência nos engana muito. Pensamos que Deus já não vai fazer mais nada. Deus já não vai fazer um milagre. Deus já não vai intervir na minha situação. Deus já não vai mudar a minha vida. Meu irmão, minha irmã, cresça a sua fé. Amém. Cresça a sua fé. Olhe para as promessas de Deus. Pega nessas promessas e cresça com elas. Diga: essas promessas são para mim. Aleluia. Deus disse isso para mim. E começa a crescer nisto. E verá o que Deus vai fazer. Amém. Porque a fé, eu não posso transmitir de outra maneira a fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando você recebe a palavra de Deus, você aceita que esta palavra de Deus vai fazer alguma coisa. Essa palavra de Deus é realidade na sua vida.
você começa a andar sobre a palavra de Deus, como Pedro andou sobre as águas. Aliás, Pedro não andou sobre as águas, andou sobre a palavra de Jesus, porque Jesus disse, venha, aleluia. E quando Jesus disse venha, Pedro desceu do barco e andou sobre a palavra de Jesus, e foi ao encontro de Jesus, aleluia. E é isto que nós precisamos, meus irmãos. Percebemos que nós temos que andar sobre a palavra de Deus. Fé é isto. Amém. E Deus será conosco. Deus vai materializar a sua palavra nas nossas vidas. Deus vai fazer com que as coisas se tornem possíveis. Verso 16. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Sera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao rio de Cedron, ao ribeiro de Cedron. Amém. Aqui aconteceu alguma coisa. Vejam só que quando o rei Asa sobe ao poder e investido rei de Israel, não se fala muito da mãe. Amém. O rei Asa teve uma outra situação. Não se falou muito da mãe. São experiências, estava-se a falar de experiências do pai, depois ele se torna rei de Israel. Ok? E nós percebemos aqui que quando o profeta Azarias vai e leva esta mensagem, que traz uma reação de avivamento a Israel, o que acontece é que a mãe, que era a rainha de Israel nesse momento, ela faz um ídolo. Aleluia. E a Bíblia diz que um horrível ídolo que ela fez. O rei Asa não disse, é minha mãe, não posso fazer nada. Não. Aleluia. A decisão tomada era que aquele que não buscasse o Senhor Deus dos seus pais fosse morto. Aleluia. Mas ele pelo menos tomou uma posição. Ok, deixa de ser rainha. Amém. Deixa de ser rainha. Você já não é mais rainha. E pegou no ídolo, desfez. Amém. Não disse, não, porque é minha mãe, ou não sei quem protegeu, não, é rainha, ou não. Ele estava preocupado em tirar todo ídolo de Judá e de Benjamim. Então é isso que ele fez. E tirou a ela da posição de rainha. Por quê? Porque ela estava dando um mau exemplo ao povo. Amém. Então isto é assim. Às vezes nós pensamos, não, eu sou muito amigo do pastor, não há de tomar decisões nenhumas, não vai fazer nada. Vai fazer, aleluia. Vai fazer. Já disciplinamos pessoas que as pessoas podiam dizer, mas nós nunca pensávamos que podia disciplinar o fulano ou disciplinar o fulano. Nós disciplinamos. Quando há necessidade, tem que tomar posição para defender o quê? A obra do Senhor. Amém. Então, todos nós temos que crescer sabendo isso, que temos que defender a obra do Senhor. É nossa prioridade. Amém. É nossa prioridade. Não é alguém, não é uma pessoa, não é não sei o que vai estragar a obra do Senhor e nós ficamos ali a passar a mão. Não. Quando o estrago está a cair sobre a obra do Senhor, nós temos que defender. Porque é o nosso compromisso com Deus. É a nossa maneira de dizer, isto é nossa vida. Aleluia. Amém. Ok, 16. Asa e o rei da Síria peleja contra Baasa. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou em Ramá para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Aleluia. Portanto, o reino do norte se levanta contra o reino do sul, Judá. Cercou o reino do sul para que ninguém saísse e ninguém entrasse da cidade. Então, tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim
e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinham contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon, a Dan e a Abel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isso Geba e Mispa. Amém. Mas o que acontece quando o rei de Israel se levanta contra o reino de Judá, cerca Judá? O rei Asa comete um erro. Aleluia. O erro do seu reinado. O que Asa faz? Ele leva o ouro do templo, leva o ouro que tinha na casa real e manda para o rei Ben-Hadad, aleluia, da Síria. Que era para quê? Para que ele quebrasse o pacto que tinha com Israel do Norte e atacasse, portanto, Israel do Norte, de tal maneira que Israel do Norte pudesse se retirar de atacar o Sul para voltar ao Norte. Amém. De fato, isso aconteceu. Aconteceu. A Síria atacou o reino do Norte e o Norte teve que se retirar do Sul e deu alguma vantagem ao reino do Sul, mas isto não agradou a Deus. Por que não agradou a Deus? Vamos ver. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: porquanto, escutem bem, eu disse o vidente, porque tinha visões, ok? Videntes são aqueles que tinham visões. Então, ele teve uma visão e foi a Asa, rei de Judá, e disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, porquanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Amém. O pecado de Asa foi exatamente este. Ele, quando sente o aperto do reino do norte, ele, em vez de ajoelhar, em vez de buscar a face do Senhor, ele vai para o rei Ben-Hadad da Síria. Amém. Ele busca socorro da Síria. E Deus disse: ok, quando os egípcios e os etíopes te atacavam com um grandíssimo exército, você buscou a mim e eu te ajudei. E agora que é Israel do Norte a vir te atacar, você vai buscar ajuda de outro rei. Amém. Isto quer dizer o quê? O que é que nos ensina a nós? Às vezes nós buscamos auxílio em muitas coisas ao nosso Deus, e Deus nos abençoa, Deus nos responde. Mas aparecem situações que nós esquecemos que temos um Deus ao nosso lado. Temos um Deus que cuida de nós. Amém. Esquecemos desse Deus tão grande que cuida de nós. Corremos à procura de auxílio aonde? Nos homens também. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que saber que o nosso Deus está disposto a nos ajudar. O nosso Deus é o nosso auxílio.
O nosso Deus é a nossa fortaleza. O nosso Deus nos livra. O nosso Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Ele disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Há promessas grandiosas para cada um de nós. Nós temos que explorar esse mundo das promessas de Deus. Amém. E temos muita coisa que Deus tem nos prometido que nós nunca experimentamos. Nunca experimentamos. Porque a ciência, a evolução, a escolaridade, tudo isso não nos ajuda hoje para vivermos só uma vida de fé. Acabamos nos espalhando em várias coisas. Mas nós temos que dar prioridade à questão de fé. Há coisas que nós precisamos de buscar a Deus. Aleluia. Buscarmos a Deus. Há alguma coisa, vamos buscar a Deus. Primeiro, Deus. Depois, outras coisas. Amém. Mas se nós cometermos esta falha do rei Asa, ele, mal que viu Israel a cercar-lhe, buscou a ajuda de Síria. Esqueceu-se que tinha um Deus que ele devia confiar. Amém. Então nós também temos Deus para confiar em primeiro lugar. Aleluia. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disto grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Aleluia. Asa se zangou. Asa mandou prender aquele vidente. Aleluia. Anani. Mandou prender Anani. Por causa daquela visão que ele trouxe. Mas estava lá a dizer a verdade. Ontem você socorreu-se do Senhor. E hoje você se esqueceu do Senhor, vai buscar a ajuda de homem. Amém. E este é o dilema que nós temos hoje. Quem é o nosso ajudador? Aleluia. Quem é a nossa fortaleza? Quem é o nosso auxílio? Qual é o nosso refúgio? Amém. Então, vamos mastigando isso para nos fortalecermos e tomarmos posições sérias. E caiu Asa doente de seus pés, no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Amém. Anotem isso. Asa cai numa enfermidade dos seus pés, e foi grande a sua enfermidade, e ele não buscou ao Senhor. Antes confiou somente nos médicos. Este é o erro de olharmos para a ciência e pensarmos que é tudo. Busque o seu Deus. Aleluia. Busque a Deus. Amém. Porque se você não buscar a Deus, vai ter problemas. Busque a Deus. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E acabou a história de Asa. Terminou aqui. Numa situação de desobediência a Deus, numa situação em que ele prende o vidente que lhe traz a visão, numa situação em que ele já não busca a Deus mais, ele confia mais nos médicos, porque ele, quando confiou no rei da Síria, ele estava dizendo: já não confia em Deus. Confiou no rei da Síria. Quando está doente, não confia em Deus, confia nos médicos. Deixou Deus e Deus deixou a ele. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos levantar para orarmos. A verdade é esta: se nós estivermos com Deus, Deus será conosco. Amém. Mas se nós nos afastarmos de Deus, Deus também nos deixará. Então está o nosso critério. Cresça a sua fé, cultive maior comunhão com Deus, deixa Deus se manifestar. Algumas coisas vão te colocar, mas será que Deus mesmo vai fazer? Não se preocupe, Deus vai fazer. Aleluia. Confie. Amém. Confie. Vamos levantar a boca.